5 de outubro de 2016. Com a equipe definida, o Corinthians tenta acabar com série de 5 jogos sem vitórias para continuar na briga por uma vaga na Libertadores. Pressionado e tentando se afastar da zona de rebaixamento, o São Paulo encara o jogo contra o Sport como mais uma final. Sem Lucas Lima, o Santos decide com o Fluminense quem vai assumir a 4ª colocação no Brasileirão. No líder Palmeiras, o técnico Cuca segue preparando a equipe que só entra em campo no próximo domingo contra o América Mineiro. Você vai ver também os gols da rodada de ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Para o alto e avante, boa noite! Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje. Muitos jogos importantes rolam já nesta quarta-feira. Na Arena Corinthians, o Timão encara o Atlético Mineiro com objetivos diferentes. Enquanto o time paulista ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem, os mineiros estão de olho no título do campeonato. Jogão de bola que acontece a partir das 9 horas da noite. Por isso, nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que está lá na arena acompanhando os bastidores desse duelo. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Falo aqui da cabine da TV Gazeta na Arena Corinthians, ainda na penumbra do estádio. Daqui a pouquinho, portões abertos para esse jogo decisivo. Como você disse, são metas diferentes. O Corinthians, dono da casa, agora com ânimo renovado, podendo se classificar pelo menos para a pré-Libertadores com essa história de G6. O Corinthians está a um pontinho apenas da 6ª colocação. É o 7º colocado com 41 pontos somados. Já o Atlético Mineiro briga um pouco mais em cima, é o 3º colocado na tabela. Hoje estaria na fase de grupos da Libertadores da América, evitando 2 fases de mata-mata que acontecerão no ano que vem na pré-Libertadores da América. E o Atlético Mineiro, além de tudo, está brigando efetivamente pelo título do Campeonato Brasileiro a 5 pontos do líder Palmeiras. O Corinthians com 2 baixas e 4 novidades na equipe. A entrada do Léo Príncipe na lateral direita, Rodriguinho, Giovanni Augusto voltando de suspensões e o Gustavo ganhando mais uma oportunidade no comando do ataque. Já o Atlético, o Galo vem quase que depenado para esse jogo. São 10 desfalques entre titulares, reservas, 5 jogadores convocados para as seleções que disputam neste meio de semana e na próxima semana jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Dentre os desfalques tem o Lucas Prato com a seleção da Argentina, o Rafael Carioca com a seleção do Tite, convocado pela seleção brasileira, mais 4 jogadores no departamento médico e o Júnior Urso, que está suspenso. Vamos destacar agora um trechinho da entrevista coletiva de ontem do técnico interino, por que não, Fábio Carille, que vai ficando no comando do time enquanto o Corinthians não contrata um novo treinador. O Fábio Carille faz as contas, aliás, ele já mudou os cálculos com essa bela novidade para o Corinthians, a possibilidade do G6. Com 59 pontos hoje, está no G6, né? Olhando a classificação dos últimos anos, com 59 pontos hoje. Teve ano que o 6º terminou com 61, teve ano que terminou com 56. Depois do jogo do Atlético, pode ser que esse número aumente ou diminua. Então, hoje, estamos trabalhando em cima dessa pontuação, 59. São de 30 a fazer 18. De 10 jogos, 6 vitórias. Foi a nossa campanha do primeiro turno, né? Claro que você tinha um time um pouquinho mais formado, com Felipe, Elias, Bruno Henrique. Mas sim, ter essa média de 60% dos pontos nesses 10 jogos nos leva à classificação com 59 pontos. Bom, para isso o Corinthians precisa melhorar bem o seu rendimento nesse segundo turno. Tem apenas aliás, só tem campanha pior do que a do Corinthians no retorno do Campeonato Brasileiro, a equipe do Santa Cruz. E o Corinthians vem de 5 rodadas sem vencer na competição. Já o Atlético Mineiro nunca ganhou do Corinthians aqui em Itaquera, foram 3 jogos, sequer marcou um golzinho.
Antes da gente falar do Galo, eu queria agora trazer também para os nossos queridos telespectadores um trecho da entrevista coletiva do presidente Roberto Andrade, que ontem falou ao vivo no Gazeta Esportiva, mas antes da entrada conosco ao vivo no programa, concedeu uma entrevista coletiva na qual ele falou da gestão, do problema financeiro, do time, das cobranças da torcida. O presidente pondera. Eu nunca neguei para ninguém que a prioridade era sempre deixar o clube numa condição financeira muito melhor. E isso a gente não vai mudar até o último minuto, até o último dia. Isso não quer dizer que temos que ter um time fraco ou um time mediano, ou seja lá o que for. A ideia é sempre ter um time forte. A mesma comissão técnica que montou esse time foi a mesma que montou campeão em 2011, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão da Recopa e campeão em 2015. A mesma comissão que montou esse time. Então não dá para falar que a gente não sabe o que está fazendo. Sabemos sim. Só que o futebol, ela não é uma ciência exata. Você pode trazer o Zé, o Manuel, o João, e o time, como todo mundo gosta de dizer, encaixa maravilhoso. E às vezes você traz as peças certas e não dá a mesma liga, o mesmo encaixe que a gente espera. Então, nós temos que dar tempo, a torcida tem que dar credibilidade a essa mesma diretoria que montou tudo isso que eu expus aqui para você. Nós não desaprendemos, apesar de que não sabemos tudo, estamos aprendendo a todo dia e trabalhando bastante. Nunca deixamos de trabalhar por causa disso, não estamos desanimados por causa disso. Corinthians que nas últimas horas se interessou pelo atacante Marcelo Moreno, que fez muito sucesso com a camisa do Cruzeiro. Virando o jogo novamente para o Galo, o Atlético, apesar desses 10 desfalques, tem jogadores importantes, o Vitor, o Fábio Santos, o Robinho, que costuma jogar muito bem contra o Corinthians desde quando foi revelado pelo Santos. Enfim, é um time muito forte. Tem o Fred, o Dátulo voltando, pelo menos no banco de reservas, e a nossa produção preparou um material especial a respeito do Atlético Mineiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Logo mais à noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians em Itaquera com 10 desfalques na equipe, 6 deles titulares. Mas essa não é a única preocupação dos jogadores do Galo. Primeiro, a dificuldade do jogo, que é muito grande, contra um grande time fora de casa. E depois também os jogadores que são muito importantes que estão de fora. Eu acho que é claro que o nosso elenco é muito qualificado. E os jogadores que forem entrar, eu tenho certeza que vão dar o seu melhor. Mas é claro que é ruim você ficar sem jogadores importantes e titulares, né? A gente está há bastante tempo aí sem grandes jogadores, mas eu acho que com essas dificuldades a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né? E voltar de lá com um bom resultado. Robinho é artilheiro do campeonato ao lado de Gabriel Jesus com 11 gols. E contra o Corinthians, o histórico mostra que o cara tem estrela. Só o fato de poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol, eu entro todos os jogos motivado, né? Claro que quando eu jogava no Santos tinha uma rivalidade muito grande entre Santos e Corinthians. E a maioria das vezes que joguei consegui ganhar, mas eu acho que procuro sempre pensar no momento, cada jogo é uma história. Agora é uma história diferente, mas eu espero que seja com vitória para o Atlético Mineiro, que é o mais importante. O Atlético Mineiro do professor Marcelo Oliveira está indefinido por enquanto. A escalação sai por volta das 8h15 da noite. O Corinthians, se o técnico Fábio Carilli repetir hoje o que fez ontem no treinamento tático, com os 11 titulares para esse jogo em campo, vai escalar o Corinthians com o Walter no gol. O Cássio continua no departamento médico com um problema no ombro. Assim que se recuperar, será o titular novamente, mas por enquanto é o Walter. Na direita, o Léo Príncipe na vaga do Fagner, que está com a seleção brasileira, Iago e Balbuena na zaga. Na esquerda, Arana é mantido, o Wendel está recuperado de uma contratura muscular na coxa, mas começa o jogo no banco de reservas. No meio de campo tem Camacho como primeiro volante, 2 meias ajudando na criação e também voltando para marcar. O Giovanni Augusto e o Rodriguinho, esses dois retornando de suspensão. Nas pontas, ora pela direita, ora pela esquerda, eles vão mudar muito de posição, pelo menos essa é a ideia do Fábio Carilli. O Marlone de um lado e o Marquinhos Gabriel do outro, e de pivô centroavantão à moda antiga, o Gustavo. Michele. Tá certo, Alexandre Silvestre. Falou e disse, trouxe todas as informações pra gente. Muito obrigada, Silvestre.
Celso Cardoso, Flávio Prado, boa noite. Já aproveito então, já que eles vão falar de Corinthians, vão falar do jogo, já pergunto o tema da enquete para vocês colocarem no bolo todo, que é, queremos saber, você acha que o Corinthians entra na zona de classificação para a Libertadores nessa rodada? Então, no final das colocações já engloba isso aí, Celso. Ok. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu concordo com a tese de que o Corinthians não tem um time ruim. Não é, se você compara com o time que foi campeão brasileiro no ano passado, tá abaixo. Né? Não dá para você comparar Renato Augusto, Jadson, o próprio Ralf, que não é um jogador que sai bem para o jogo, mas tem uma capacidade de proteger a zaga muito bem. Gil, Felipe, Wagner Love no ataque, foi artilheiro. Não se discute. A qualidade do time do ano passado, ela é muito maior. Mas ainda assim, poxa, olha o meio campo do Corinthians. Você tem Camacho, que sabe jogar, Marquinhos Gabriel, o próprio Rodriguinho, que tem as suas limitações, mas sabe o que faz com a bola. O Marlone não é nenhum perna de pau. O Giovanni Augusto está jogando menos que esperava dele, mas é bom jogador. O que falta para o Corinthians, precisamente, é um bom homem de frente. Eu não falo do camisa 9, mas um cara decisivo, que assuma a responsabilidade e defina. O Pato poderia ser esse jogador, se tivesse ficado no Corinthians. Né? E a zaga também não tem a mesma segurança de outrora. Mas é time que dá para ficar ali, sabe? 5º lugar, 6º lugar. Então, como tem essa mudança na Libertadores, na proposta da Libertadores, G6, o Corinthians pode voltar a sonhar com Libertadores. Hoje, o Corinthians é um time 5º lugar. É isso. Ponto. Não é time que vai lutar para cair, mas também não vai brigar pelo título. Né? Tá. É um time mediano. Eu acho que o Corinthians, inclusive, jogando em casa, perdeu um pouco da sua força em Itaquera. Antes era aquela coisa, né, do Corinthians praticamente imbatível em Itaquera, e perdeu 2 seguidas, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Fluminense. E não vou ficar surpreso se o Atlético Mineiro ganhar o jogo hoje, lá em Itaquera. Porque tem mais time que o Corinthians hoje. Concorda comigo, Flávio? Boa noite, Celso. Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Então, o Atlético tem o melhor elenco do futebol brasileiro, mas tem um monte de desfalques. Isso a gente tem que levar em consideração. Agora, eu acho que o problema do Corinthians está mais fora do que dentro do campo, sabe? Está muito confuso o Corinthians. A troca, a saída do Tite, veio um técnico que não tinha o mesmo nível. Não é que eu quisesse o nível do Tite. Perfil. Na verdade, o perfil. A palavra correta é essa. O Fábio Carille está sendo pressionado como se ele fosse o cara que tivesse sido indicado e aquilo caiu no colo dele, que é legal, uma boa chance, mas tem que dar um tempinho para ele, como tem que dar para todo mundo. Acho que o Corinthians vai se classificar para a Libertadores, mas assim, ele não está no nível de um Atlético, no nível do Palmeiras, no nível do Flamengo. Ele não está no nível de protagonismo. E tem lógica isso, porque ele perdeu muita gente, inclusive o treinador. Com relação ao jogo de hoje, acho que o Atlético é favorito. Bom, então aqui, ó, além de passar pelo Atlético Mineiro nessa noite para entrar no G6, o Corinthians teria que torcer para que o Atlético Paranaense não vencesse o jogo em casa contra a Chapecoense. Então vocês... Nada de G6 por enquanto. Nada de G6 para o Corinthians por enquanto. Então, entre no site gazetesportiva.com e dê a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? O Corinthians já consegue entrar agora no G6 ou não? Difícil. Mas acho que até o final do campeonato entra. Ah, entra. E entra, com o pé nas costas. Não, sabe por quê? Pé nas costas não. Porque é Corinthians. Na bacia das almas. Sabe aquele aluno que estuda, mas só estuda na véspera da prova? E aí passa raspando com... Nota 5. Não, 5,75 que arredonda para 6, né? Cola? Não, sem cola. Sem cola. Com cola a gente tira uma nota 7. Cola sem é gol impedimento, né? Cola é gol impedimento. Tem que arredondar, exatamente. tem que arredondar. Então, tudo normal assim, nota 5, sabe? É feio falar que a gente colava quando era aluno? É feio. Você colava, segue, né? O programa. Você colava, Não, segue o programa, vamos em frente. Bom, o Flávio colava. Não, agora eu quero saber, você colava? Não colava, não tinha hábito de colar, mas alguém já passou uma... Você dá aquela olhada assim... Não, isso aí é feio, não fica... Você dá uma olhadinha assim de lado e a pessoa... Nossa, eu tinha muito medo de colar, não colava. Não colava por medo? Não colava por atenção, gente. Eu não colava por filosofia, entendeu? Comigo não. Né? Não colava não. Me matava de estudar e ficava chorando. Bom, até outro dia, né? Lembra? Rodada cheia ontem pela Série B do Brasileirão. A briga pelo G4 segue forte. Na liderança, o Vasco perdeu a segunda seguida e foi ultrapassado pelo Atlético Goianiense.
O Criciúma precisou apenas do primeiro tempo para vencer o Tupi em Juiz de Fora. Roberto e Jaime fizeram os gols do time catarinense. Essa foi a 15ª derrota do time mineiro em 29 partidas na Série B. No Estádio do Café, o Londrina passou pelo Bahia e permaneceu no G4 da competição. Anderson marcou logo no início do jogo e garantiu a vitória, 1-0. Ceará e Joinville se enfrentaram no Castelão e o Vozão levou a melhor. Wesley e Bill abriram 2-0 antes do intervalo e encaminharam o resultado. Jack descontou neste gol contra de Everton Páscoa, mas ficou nisso, 2-1. Fora de casa, o Náutico venceu o Bragantino pelo placar mínimo e assumiu a 5ª posição na tabela. Marco Antônio, de falta, fez o gol da vitória, 1-0. Com gol de Joãozinho aos 41 minutos do segundo tempo, o Vila Nova bateu o Oeste também por 1-0. O time paulista não vence há 8 rodadas no campeonato. Na ressacada, o Avaí derrotou o Goiás e permaneceu na 3ª colocação. Vitor marcou no começo do jogo e Renato nos acréscimos da etapa final. O Goiás segue em queda livre, agora ocupando o 14º lugar. O Brasil de Pelotas vacilou em casa diante do Sampaio Correia e se afastou temporariamente do G4. Em apenas 9 minutos de partida, Lucas Sotero e Ramon definiram o empate no sul do país. Final, 1-1. O Vasco foi até Belém visitar o Paysandu e, além de perder o jogo, perdeu também a liderança da Série B. A equipe do Rio até abriu o placar com Ederson, golaço. Mas depois do intervalo, o Papão foi para cima e conseguiu a virada. Gilvan empatou logo aos 3 minutos. Bruno Veiga, de cabeça, aos 18, virou o placar, enlouquecendo o estádio do Mangueirão. No finalzinho, João Lucas fez o terceiro e definiu a vitória, 3-1. Segunda derrota seguida do Vasco na competição. Quem se beneficiou desses tropeços foi o Atlético Goianiense, novo líder da Série B. Fora de casa, o Dragão teve que suar a camisa e reverter o placar para cima do CRB. Até os 20 do segundo tempo, a equipe perdia por 1-0. Mas Júnior Viçosa e Ricardo Silva fizeram 2 gols para o Atlético e garantiram a vitória mais importante do time goiano até aqui. 2-1 e fim de papo. Beleza, Flávio? Também às 9 da noite, a bola rola entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro, em duelo da parte de cima da tabela. Por isso, nós vamos falar agora, ao vivo, lá com a Baixada Santista, onde está o repórter Adriano Dolfi, que nos traz os últimos detalhes para essa partida. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva, um duelo que promete muitas emoções entre Santos e Fluminense aqui na Vila Belmiro, já que as duas equipes estão agora no G6 do Campeonato Brasileiro, graças a essas 2 vagas que a Conmebol presenteou o futebol brasileiro na edição do ano que vem da Copa Libertadores. O Santos vive uma situação confortável pensando nesse G6, já que tem 48 pontos, ou seja, 7 a mais que o Corinthians, a primeira equipe fora do G6. Fluminense, por outro lado, tem 46 pontos, também está vivo nessa briga. A preocupação por aqui é em relação aos desfalques. O Gustavo Henrique, que está lesionado, retorna apenas no ano que vem. O Vitor Bueno, que tem previsão para retornar em 15 dias, e também o Lucas Lima, que está servindo a seleção brasileira. Lucas Lima deve ter presença garantida para o jogo da semana que vem contra o São Paulo. Preocupação também em relação aos jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos exatamente nessa partida. David Braz e Luiz Felipe, os jogadores que formam a dupla de zaga titular, estão nessa lista. E claro também o Renato, jogador que é líder, é uma referência no time do Santos, no time do Dorival Júnior. Fluminense tem em Gustavo Scarpa sua referência, jogador que vive a boa fase no time do Levir Coupe. Os portões ainda não foram abertos aqui na Vila Belmiro. Chove nesse momento, expectativa de público entre 5 e 6 mil pessoas. A gente sabe que quando chove aqui em Santos, a Vila Belmiro não enche, né, Michele? Todos os detalhes desse jogão de bola, expectativa de muita emoção, claro, amanhã aqui no Gazeta Esportivo. Tá certo, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada, viu? Bom, queria fazer, se você me permite, queria só fazer
aumentar a informação do Adriano Dolfo. Ele diz, aqui quando chove na Vila Belmiro... Não enche. Não enche. Na verdade, Alaga. não enche mesmo sem chuva. A gente tem visto o público lá. Depende do que você está falando. Pessoas. Depende do que você está falando. Uma vez eu deixei o meu carro do lado de fora. É. Tinha água até na direção. Encheu pra caramba com chuva. O carro porque... Vou te falar, olha... Em termos de prestígio, sabe, o Santos tem um belo time, faz uma campanha boa, está ali no G4, não precisa de G5, de G6, sabe? Joga bonito e a torcida não comparece. Alguma coisa está errada. Então, ou a diretoria passa a fazer alguns jogos aqui em São Paulo, no Pacaembu, que vai ter uma renda maior, um público maior, um público à altura do que o Santos tem produzido. A torcida do Santos na Vila Belmiro está devendo, essa é a real. Precisa ver se é preço, se é falta de motivação para ir para o estádio, se o estádio não é confortável, não é agradável, tudo isso precisa ser mensurado, precisa ser estudado. Mas que a torcida do Santos, em Santos, é decepcionante, isso não se discute. Vi clássicos a 6 mil pessoas. Poxa vida, o estádio não cabe em 18 mil, Flávio? Eu acho que em clássico diminui, né? Para uns 14 e tal. Então, agora tem mais divisão. Mas é para jogar. Mas aí o Santos teria que alugar o Pacaembu? Aí será que não fica caro? Mas sim, mas prestigia o vale time, a pena, né? Quarta-feira, no feriado, nós teremos São Paulo e Santos. E foi um acordo, né? Os dois jogos foram no Pacaembu. Eu não gosto muito da ideia do Santos abrir mão do mando dele. Tipo assim, eu vou jogar com o São Paulo, uma no Pacaembu, outra no Morumbi. Não. Mas assim é legal, porque o Santos é uma torcida muito grande, São Paulo também, né? Então fica bacana. Hoje não tem o Lucas Lima, né? Isso é um pepino importante. Mas vamos seguir com esse tema, né? Vamos sim, porque agora nós vamos ouvir o zagueiro Gum, do Fluminense, que enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Jogo difícil, um adversário... confronto direto, mais um, daqueles que hoje está brigando por Libertadores, mas há um tempo atrás o Santos também era, assim como o Corinthians e o Grêmio, e o Santos vamos enfrentar aqui hoje, que é os jogos em confronto direto, estamos enfrentando fora de casa, são equipes que eram possível candidato a título, né? E hoje todos eles estão brigando por Libertadores e nós, um confronto direto nesse momento, pelo G4, né? Acho que vamos respeitar bastante o Santos e se empenhar muito, fazer um bom jogo e procurar vencer, né? Nós temos que entender que o nosso momento é bom, nós estamos em momento crescente dentro do campeonato e queremos continuar crescendo, evoluindo e vencendo partidas para poder, a cada rodada, poder ter a possibilidade de subir mais um degrau e quem sabe esse aí 1% de título possa aumentar e lá na frente a gente pode conquistar voos maiores. No pique palpite, Santos-Fluminense? Santos. Santos-Fluminense? Sempre contra o Fluminense, Santos. Santos. Porque é o Santos, se fosse o outro também era contra. E o Gum vai ser o pior em campo, que é uma mala. Ele largou a Ponte Preta e ainda processou, vai te catar. Amanhã à noite, a seleção brasileira entra em campo contra a Bolívia em Natal e algumas dúvidas para essa partida já foram sanadas com o treinamento de ontem. Enquanto Felipe Coutinho ganhou a vaga de William no meio de campo, Juliano assumiu o lugar de Paulinho, suspenso, e Felipe Luiz e Fernandinho ganharam as vagas dos lesionados Marcelo e Casemiro. Juliano e Felipe Luiz, inclusive, falaram sobre a oportunidade de começarem como titulares. Eu estou consciente de que eu sou um jogador também da confiança do Tite, tanto é que ele está me dando essa oportunidade, me chamou, confia em mim ser o substituto do Paulinho nesse jogo. Então eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso pensar na frente, tenho que pensar nesse jogo, é a oportunidade da minha vida, onde eu posso mostrar realmente que eu tenho capacidade de estar aqui, que eu tenho capacidade de ajudar, que eu posso ser um jogador importante nessa seleção. Todo mundo quer jogar, mas quem não joga... não tem como reclamar na seleção brasileira, porque o cara que está jogando tem muita qualidade também. Então nunca é injusto. Todo mundo quer fazer parte de um grupo ganhador, de um grupo que vence, não importa da onde. Não importa se seja 1 minuto, se seja 90 ou se tem que ficar no banco. Então eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, me sinto importante, me sinto com condições de brigar por uma vaga e como também o Juliano falou, o dia a dia é o mais importante, viver o momento, fazer um grande jogo. E depois dar essa dor de cabeça para o Tite, que é o mais importante. Flávio, às vezes tem que rever algumas coisas, depende muito. Por exemplo, costumava dizer que estava divorciado da seleção brasileira por causa de uma entidade chamada CBF
E principalmente por causa das pessoas que comandam essa entidade. Ponto. Mas aí, de repente, eles vão lá atrás do Tite, que eu sei que eles querem um escudo para se proteger. Com 2 anos de atraso. Exatamente. O Tite deveria ser o técnico antes. Então, a situação que chegou já é culpa dele, já começa por aí. Né? Isso, mas aí colocam o Tite como escudo. Só que aí você tem um técnico que era carismático, que é competente, que é referência. Quer dizer, então, não tem como você não torcer por esse trabalho. Né? Você vê aí em meio... Nada a ver, com a seleção é uma coisa, a CBF exatamente. Então você... CBF é nojenta, não merece nenhum respeito. Então você Ninguém vai torcer pela CBF. Um técnico que se torna... Só torce para que o FBI chegue lá bem rápido. Pois é. Você vê, a gente discutiu tanto sobre treinadores depois do 7-1 e com toda a justiça, questionando a capacidade de se reciclar ou não. Aí você vê um técnico como o Tite, que ganhou o campeonato do mundo com o Corinthians, Libertadores com o Corinthians, que poderia deitar nas glórias... Sabe, não é nem do passado, glórias recentes. Ele foi lá, fez um ano sabático, foi aprender um pouco, teve humildade de aprender com Ancelotti, sabe, com o próprio Guardiola. Ele foi falou com o Carlos Bianchi também. Também, quer dizer, e aí você vê um técnico, sabe, na sua plenitude, crescendo. E um técnico a gente já considerava competente. Então não tem como, sabe, você tem que apoiar esse trabalho. Olha, algumas coisas legais... Em detrimento da sujeira, que é da lama, que é... A CBF é nojenta, isso aí não conta. O Tite está fazendo algumas coisas interessantes. Ele conversou com os treinadores dos times que os principais jogadores estão jogando. Por exemplo, Fernandinho não conversou com o Guardiola, mas conversou com o Fernandinho. Ele está fazendo exatamente a mesma função que o Guardiola usa lá no City. Aliás, o Guardiola deu a seguinte declaração: se eu tivesse uns 5 Fernandinhos, eu seria campeão de tudo. Vê o que ele acha do Fernandinho. Bom, estão falando de Guardiola, hein? Claro. O Felipe Coutinho... muitos questionam a convocação do Fernandinho porque ele é um dos manchados 7-1. Pergunta para o Guardiola. Ele vai jogar com o Felipe Coutinho, o que significa um time com mais chegada, mas isso impacta... Olha como ele tem o esquema bem claro. Isso impacta na movimentação do Neymar. Como é que ele está jogando? Com o William aqui do lado direito, o William vai para o fundo e o Neymar fecha. O Felipe Coutinho não faz isso, o Felipe Coutinho fecha também. Então vai ter um impacto direto na movimentação do Neymar, não dá para os dois fecharem. Eles vão ter que fechar, tem um sincronismo que a hora que um entra, o outro abre. Então vai mexer com isso. A presença do Fernandinho também ajuda um pouquinho mais na marcação. O Casimiro é um distribuidor de jogo, o Fernandinho é mais um condutor de bola, mas ajuda mais na marcação. O Felipe Luiz também não sobe tanto quanto o Marcelo. Então são detalhes que vão ser acertados para um jogo que, teoricamente, é fácil, que a Bolívia é um time fraco, desde que o Brasil faça a parte dele e faça logo o gol, senão engrossa. A gente sabe disso. Mas é uma seleção com cara de um time, é uma seleção com uma estratégia tática bem definida. E o Tite é muito acima da CBF. É muito treinador para uma péssima entidade. É muito treinador. E outro detalhe, o último só, Michele. Antes na primeira fase da eliminatória, o Brasil tinha talvez um dos piores técnicos. Porque, com quem você comparava? Com o São Paulo, com o Tata Martino. Né? E o Brasil vinha de Dunga. Que até fez a parte dele, mas ele tem os limites dele. Hoje, a Argentina está com o Bausa, que é uma tranqueira. Eita! É horrível. O Chile está com esse Pizzi, que é um infeliz. Ele conseguiu destruir o trabalho do São Paulo em meses. Hoje você tem o Oscar Tabares, ele faz um trabalho de o Peckerman. Então, tem 2 grandes treinadores, o Peckerman e o Tite. Ou seja, a gente saiu de quase último para, no mínimo, segundo ou primeiro. Então, é claro que deu uma aprumada na situação. Agora, a CBF ela tem culpa porque ela já deveria ter colocado o Tite antes, não colocou, demonstrou incompetência. Bom, hora de conferir jogo a jogo a 29ª rodada do Brasileirão, que começa hoje e só termina no domingo. 2 partidas acontecem às 7h30, João Batista. Olha lá, o Vitória recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova e na Arena da Baixada o Atlético Paranaense enfrenta a Chapecoense. Às 9h tem o quê, Boquinha? Tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Santos encara o Fluminense na Vila Belmiro. Sport e São Paulo jogam às 9h45 na Ilha do Retiro. Amanhã acontece só uma partida. O Internacional recebe o Coritiba às 7h30 no Beira-Rio. No sábado,
Tem Cruzeiro e Ponte Preta às 9 da noite no Mineirão. E no domingo, às 5 da tarde, nós temos o quê? 2 pontos. Flamengo e Santa Cruz no Pacaembu, Figueirense e Botafogo em Floripa, América Mineiro e Palmeiras no Estádio do Café em Londrina. Muito bem, pai da Sofia. Flamengo de novo aqui, hein? Né? Flamengo de novo em São Paulo, de novo Cajaceia, com certeza. Pois é, e se não tiver que trabalhar, eu vou ver o Flamengo. Eu acho que merece ser visto em São Paulo. Já é uma solicitação aqui pro Chico Lang. Uma vez. Você vai cantar, a prioridade é sempre vai cantar uma vez Flamengo até morrer? Não, também não vamos a tanto. Escale ele para trabalhar no jogo do Flamengo. O hino do Flamengo é muito bonito. Eu gosto de cantar hino, sabia? Eu canto todos os hinos, eu gosto de hino, tudo quanto é hino eu gosto. Eu também, uma vez, Flamengo é esse? É claro, eu gosto de todos. Mas agora é claro que o hino da Nega Véia é com mas um dos mais bonitos é o do Grêmio. Não, do Corinthians. Até a pé nós iremos. Gente, acho lindo, me arrepia. Isso é sensacional. Esse é do... Bom, o do Flamengo é do Lamartine Bala. É aquele grande compositor gaúcho, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu também me fugiu Mas agora. É um compositor espetacular. Compositor de música de... A gente podia pôr, hein, na sonoplastia, o hino do Grêmio pra tocar aqui, hein? Ele fez esse hino maravilhoso. Agora, o maior de todos os hinos é de Renato Silva, nosso companheiro. Da Ponte Preta. É lógico. É nada, é do Juventus. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Seguinte, enquanto eles cantam aqui... Você pode acompanhar... Até a pé nós iremos. Gente, é o cantor aqui, vai. Agora sobe o som, né? Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook, tem a nossa página no YouTube, você pode rever os programas, entre no site da TV Gazeta, também tem o site do Troféu Mesa Redonda, que está maravilhoso, troféumesarredonda.com.br. Celso Cardoso. Diga. Eu ia falar uma coisa com você. Ele votou já no Troféu Mesa Redonda. Lembrei. Celso foi eliminado do VaptVupt da Cátia Fonseca. Cozinha mal pra caramba. Não, tô brincando, ele cozinha bem. Parceiro. Mas ele foi eliminado pro Guilherme Camarda, que agora é a minha torcida, vai pro Gui. Que é aquela mala do Mesa Quadrada. Do Mesa Quadrada. É a mala. Ô Gui, se você enfrentar a Regiane Tapias, já era, Gui. Nem vai. Vai só pra comer a comida dela, perde por WO, porque ela vai ganhar, tá bom? Mas estamos com você. Minha torcida é com ele, pra ele. O dia que eu aprender não merece, mas estarei torcendo. O dia que eu aprender a fritar um ovo, eu arriscarei, porque eu não sei nem fritar um ovo. Mas você vai participar o ano que vem. Queria tanto ver o Flávio. Eu não sei nem acender o fogão, pô. É tudo uma questão de foco. Mas que foco? Eu não sei acender fogão. Aprende. Não aprende, eu vou fazer um... A Cátia acende o fogão pra você. Frio. Não. O misto frio? Pode, claro que pode ser qualquer frio, eu não sei fazer nada. É uma comida. Olha, eu sou de uma inutilidade. Cozinha pra mim é um negócio que eu só vou lá pra comer. Faz um pão puma, falei marca agora. Põe um pão, presunto, queijo, tomate. Ela quis dizer pão de forma. Isso eu sei fazer. Pão de forma. Eu sei fazer, não tem problema. Vamos seguir o jogo antes que a gente tenha problema. Vamos falar do São Paulo, vamos falar do São Paulo, que deve ter uma missão o quê? Uma missão complicada, claro, como contra o Sport na Ilha do Retiro, é só isso que o São Paulo tem pela frente mesmo. Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Tricolor, veja aí. O São Paulo está a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A 7 pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores, o zagueiro Maicon revela com sinceridade que a briga é para fugir da zona do rebaixamento. Nosso principal objetivo é somar o mais número de pontos possíveis para a gente sair dessa situação que a gente está. Então, nosso principal objetivo hoje é sair dessa situação que a gente está, para depois, mais para frente, pensar em algo maior. O ânimo, independente de G6, G4, eu acho que tem que ser o mesmo. O ânimo tem que ser acima das expectativas. A gente sabe que a gente está devendo muito nesse Campeonato Brasileiro, a gente está numa situação muito difícil, então, nesse momento, não adianta a gente pensar no G6. E o Tricolor tem um confronto direto para fugir das últimas posições. Enfrenta o Sport nesta quarta-feira na Ilha do Retiro, equipe que está 2 pontos abaixo na tabela. Se o São Paulo vencer o Sport também, avança 4 pontos de diferença do Sport. Então é esse o nosso pensamento. A gente não vai pensar em perder e nem empatar. Nosso pensamento é chegar lá e vencer. Então é esse o nosso pensamento. Você vê pelo discurso, é um São Paulo valente. Vai chegar no Recife, na Ilha do Retiro, e vai, ó... Sabe que o São Paulo não perde na Ilha do Retiro há 15 anos? Não perde na Ilha do Retiro. Ano passado ele perdeu lá na Arena. Então o jogo é na Arena, não é na Ilha? Não. Né?
O jogo é na Ilha do Retiro. Lá o São Paulo não perde há 15 anos. São 3 jogos, ok, mas não perde há 15 anos. Quer dizer nada, são estatísticas, eu só estou dando um dado. E é um jogo que vale fuga para não cair, né? Quer dizer, o São Paulo precisa vencer e o São Paulo também. Sim, se o São Paulo perder esse jogo, ele fica num pipinaço. Provavelmente é um ponto. A um ponto da zona de rebaixamento e com a pressão de ser São Paulo Futebol Clube. Esse é um problema, eu falo toda hora isso. É muito difícil quando entra um São Paulo, um Cruzeiro, um Internacional, um Corinthians, um Vasco, um Palmeiras, sabe? Os outros já sabem que vão lutar para não cair. É lógico, eles são muito grandes, então você fica com... É um peso maior, então é mais fácil, ninguém quer ficar lá, mas é mais fácil para o esporte administrar essa situação, que ele já entrou a princípio para isso. A Ponte entrou para fazer 46 pontos, então se cair lá, você está no seu mundo. O São Paulo não está no mundo dele, embora o time, pela bola que joga, e pela maneira como está sendo administrado, mereça muito o rebaixamento. Não é pouco, não. Se tem algum time credenciado para cair, ele merece muito cair, muito, muito. Está fazendo tudo para cair, sabe? E você não cai de um ano para o outro, você vai caindo. Desde 2008 o São Paulo está aqui. Então o São Paulo merece demais cair. Mas ele tem uma grandeza, um tamanho, uma história que não foi feita por esses caras que estão aí, que de repente pode salvar o time, pode ajudar. Flávio, e exceção feita ao Santos com Marcelo Teixeira, se você pegar todos os presidentes que se perpetuaram no cargo, o time caiu. Palmeiras, Mustafa Contursi. Corinthians, Alberto do Alibe. Vasco, Eurico Miranda. São Paulo foi a história do Juvenal Juvencio. Né? Quer dizer, e ele continua lá, né? Sim, porque ele saiu, mas está todo mundo lá. Todos os capachinhos dele estão lá ainda. E aí a gente está falando justamente isso. Não existe o preparo psicológico para esses times para uma fuga. Um Figueirense, a Ponte Preta, existe um preparo para você... Tem que lutar para não cair. Claro. Agora, esses times são preparados para ganhar título. Claro. E de repente se vê mergulhado na lama, que é uma coisa que eles não estavam esperando, aí isso cria uma ansiedade maior, uma pressão maior. Claro. Então São Paulo, Cruzeiro e Inter, eu acho que vão escapar assim, olha, com... Celso, se o São Paulo entrar, digamos que vai perder o jogo hoje, fica um ponto. Pode na próxima... Quantas? 9. Ele pode entrar na próxima rodada na zona do rebaixamento, faltando... Aí já jogou 8, ficam faltando 7. Nossa, aí tá... 7 rodadas para acabar o campeonato. O time precisa se recuperar. Um time com o tamanho da camisa do São Paulo e com toda a pressão que vai gerar, o fato do São Paulo estar na zona de rebaixamento. Torcida não ajuda. É complicado. Não, mas aí é duro mesmo, claro, né, Celso? Porque a torcida sabe o que os caras fizeram de palhaçada. Sim. Não é acidente, não é por acaso. Ah, coitado, tá dando azar. Não, é incompetência mesmo. Quer dizer, um time mal montado, um desmantos por todos os lados, uma crise política horrorosa. Sim. Enfim, tá merecendo cair, essa é a verdade. Palpite, São Paulo Sport. Sport ou São Paulo, né? Ah, vamos ser otimistas, vai, pela torcida do São Paulo, 1-0 para São Paulo. Não, mas eu acho que é muito difícil, mas vai, por otimismo. Mas, sinceramente, a gente não consegue confiar no time de São Paulo. Não brigue comigo. 2-2. Ah, Celso, aí não vai, não. Não pode? Não pode, tinha que falar. Então. Eu tô sentindo, eu torço pro São Paulo, mas tô sentindo que vai dar esporte, hein? Recado importante. Já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol interplanetário que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. E para votar é só acessar troféumesaredonda.com.br. O site está espetacular, né, Flávio? É verdade, está lindo, lindo, lindo o site, muito bacana. Você vai escolher e a nossa Lux Color maravilhosa, a grande Baltec, a cerveja A Outra, estão com a gente nessa festa maravilhosa. 13 anos de Troféu Mesa Redonda, imperdível. Com a Michele Janela de volta. Ah, com certeza. Só não estava ano que vem porque estava tendo nenéns, né? Nenéns em dobro. Mas agora encerramos, fechamos a fábrica aqui. Voltamos a falar ao vivo com o repórter, ele, a voz do povo, Alexandre Silvestre, tem até uma corrida com o nome dele, que segue na Arena em Itaquera, acompanhando a expectativa para o jogão de daqui a pouco, 9 horas, entre Coringão e Atlético Mineiro. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Qual é o seu palpite para esse jogão dessa noite? Eu acho que vai empatar Corinthians e Atlético. O Atlético seria favorito, mas com tantos desfalques e o Corinthians com essa possibilidade de garantir uma vaga aí na pré-Libertadores, eu acredito, chute, em empate.
Eu estou na ansiedade para saber se esse estádio vai lotar hoje, ou pelo menos se teremos umas 30 mil pessoas. Garrafa já chegou? O movimento tá fraco lá fora, Garrafa? Faz um sinalzinho. Tá baixo? Tá fraco, né? Movimento, por enquanto, fraco, zero praticamente. Os portões ainda não foram abertos. Se, por um lado, o Corinthians ganhou 5 mil novos sócios torcedores, o time vem trazendo pouca gente nas últimas partidas. Contra Cruzeiro e Fluminense, foram 18 mil torcedores na Arena do Corinthians. Quer dizer, os piores públicos da história deste estádio novinho em folha. E o Corinthians tem, além do jogo de hoje contra o Galo, mais 4 partidas em casa para tentar fazer esse fator casa a seu favor e garantir a vaga na Libertadores. São jogos contra o América de Minas, a Chapecoense, Internacional e Atlético Paranaense. Vou repetir a escalação do Corinthians, que ainda não está confirmada oficialmente, mas não deve fugir dessa aqui que eu vou passar para vocês. O Walter no gol, Léo Príncipe, Iago, Balbuena e Arana, Camacho, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marlone, Gustavo e Marquinhos Gabriel. O provável Atlético Mineiro com 10 desfalques: Vitor, Carlos César, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, muito conhecido da torcida do Corinthians, fez muito sucesso por aqui. No meio de campo, o Lucas Cândido, Leandro Donizete, aí na meia, Dátulo ou o Carlos Eduardo, Cleiton, Robinho e o Fred. Apita o jogo o paranaense Rodolfo Toschi Marques. Michele, amigos e amigas. Valeu, Alexandre Silvestre. Me deu uma sensação que o Robinho vai fazer um gol hoje, hein, gente? Calma, Pascoal, é o nosso câmera. É a sensação. Bom trabalho, Silvestre, bom trabalho, Garrafa. Amanhã tem cobertura completa desse jogão aqui no Gazeta Esportiva. Você está sensitiva. Eu tô. E ó, eu não erro não, viu? Eu não erro não, gente. É sério mesmo. Tô com uma sensibilidade aflorada. Acho que foi a maternidade. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou aos treinos nesta tarde, já visando o duelo de domingo contra o América Mineiro. Acompanhe como foi a quarta-feira do Verdão na reportagem de Felipe Boril. Uma liderança que faz bem ao Palmeiras, melhora os ânimos, anima o grupo e faz os jogadores se sentirem mais leves. Assim está o Verdão, que tem praticamente uma semana para entrar em campo novamente, só no domingo, diante do América Mineiro em Londrina. Os 3 pontos à frente do segundo colocado na tabela faz os jogadores ficarem na torcida contra o Flamengo, que também só entra em campo no final de semana no Pacaembu contra o Santa Cruz. A grande novidade para o próximo compromisso do Verdão é o atacante Dudu, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do técnico Cuca. Por outro lado, o número de desfalques é maior. O zagueiro Mina e os atacantes Lucas Barrios e Gabriel Jesus defendem as respectivas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo e ficam de fora. Chance de jogar para quem não vinha sendo aproveitado, virar titular. Um dos nomes pode ser Leandro Pereira, que deve ser escolhido por Cuca. O jogador vem entrando durante as partidas como opção e vem agradando. Apenas na sexta-feira, Cuca deve esboçar os 11 que entrarão em campo. Flávio, o Palmeiras está com pinta de campeão. Tá. Pinta de campeão mesmo, sabe? Time que vai lá, joga fora de casa, não se abala, esse jogo não em Santa treme. Cruz foi uma bela referência. O Palmeiras não tem dado mancada contra equipes lá mais da parte fracas, de baixo, né? Que é onde o Palmeiras muitas vezes se enroscava. A gente já falou sobre isso aqui no Gazeta Esportiva e voltamos a tocar no tema. Teoricamente, o jogo contra o América é um jogo complicado, porque o América vai tentar fazer de tudo, mas o Palmeiras tem que trazer 3 pontos e deve trazer 3 pontos. Tudo indica que trará os 3 pontos. Essa coerência do Palmeiras, em termos de competição, ela abre espaço para que ele possa perder alguns jogos perdíveis, tipo o jogo que ele perdeu para o Atlético Mineiro no campo, em Palmeiras. E essa mudança de mando também, né? Mudança de mando, não, mas mandar jogo em Londrina, né, Flávio? O América vendeu o jogo. Não, e o mais engraçado é o seguinte, aliás, eu quero aproveitar para falar. Eu acho isso um absurdo. Essa coisa ridícula chamada STJD, esses palhaços que. Não, eles proibiram a venda para a torcida adversária. Ok, não pode vender para a torcida adversária. Então, o Palmeiras, o mandante é o América, que levou o jogo para Londrina. Porque lá é um centro de torcedores do Palmeiras. Tem mais torcedor do Palmeiras do que do Londrina. Então ele levou lá, ou seja, ele vendeu o jogo. Né? E quem vai comprar esses ingressos? Só que o ingresso
teria que ser comprado pela torcida adversária, que é a torcida do Palmeiras. E não pode. Então, em tese, ele vendeu o jogo para Londrina e só torcedores do América poderão comprar os ingressos. Mas já fizeram uma mutreta lá, não, quem vai comprar é a torcida do Londrina. Eles vão fazer um esquema lá, rolo, para que o estádio fique lotado, que era o objetivo desde o começo. Ou seja, o tal de STJD é uma palhaçada, é ridículo, não sei até quando nós vamos ter esses caras aí. E outra coisa, eu sempre falo isso, vou falar de novo, você não precisa ter mérito nenhum para fazer parte desse grupelho aí. Basta fazer uma prestação de serviço para alguém da federação, da CBF, que você arruma um cargo. Tipo assim, você evita uma CPI. Você ganha um cargo lá, às vezes até de presidente desses tribunais. É assim que o negócio funciona. Não é sabedoria, não é conhecimento, nada. E depois tem outra coisa, sumário, né? Sumário não tem aquele negócio de dedo, claro. interesse, aquela coisa que a gente sabe. Sumário é sumário, é ótimo. Se fosse sumário, a Portuguesa não teria sido rebaixada pelo Fluminense. E se for, porque se fosse no sistema contrário, o Fluminense não teria sido rebaixado no lugar da Portuguesa. E outra coisa, mesmo com toda a venda, com toda a sacanagem que fizeram lá. E outra coisa, uma esculhambação. Sabe, num campeonato por pontos corridos, mando de campo é sagrado em qualquer lugar do mundo. Você vendeu um mando, não existe isso. E já que de repente querem mandar um jogo em Brasília, em Cuiabá, para justificar o investimento nos elefantes brancos para a Copa do Mundo, então você cria no regulamento a possibilidade que você só pode mudar um jogo, por exemplo. Um jogo para mandar nesses estados que eles acham que tem que fazer show, ou proíbe de vez. É uma indecência você... Por exemplo, o Santos jogou lá com o América. O que aconteceu com o Santos? Perdeu, né? Perdeu. O Internacional perdeu. Também. Quer dizer, o Palmeiras, queira ou não, na briga pelo título, ele leva vantagem. Por quê? Porque ele não vai enfrentar o América, que caindo... ele já ganharia lá, mas é uma dificuldade a mais. A dificuldade é muito maior. Nada contra o Palmeiras, não é a questão é de um time que está aí lutando para não cair, vender um mando de campo, e aí depois vem o drible também de uma decisão tomada pelo STJD, sabe? Que não pode, torcedor do Palmeiras vai estar cheio de... É uma hipocrisia. A torcida que vai comprar é a torcida do Londrina. É de uma hipocrisia. E quem eles acham que engana? Não é? No Brasil, é uma frase que eu já ouvi muito em casa e repito aqui. No Brasil vale o discurso, não é o fato, é o discurso. Morreram tantas pessoas vítimas de assalto na Zona Leste. Ok, aí vem um comunicado da Secretaria, mas nós prendemos tantas pessoas em tal lugar. É isso, é o discurso, não é o fato. Agradecendo a audiência aí, Ibope do Gazeta Esportiva, Vital Machado de Votorantim, Jean Barretos, Trio de Ferro no Gazeta Esportiva de Hortolândia, beijo. E hoje teve mais coisa no Palmeiras, viu? O atacante Alexandro concedeu coletiva e falou sobre a absolvição no caso em que ele era acusado de doping. Para mim é, primeiro, gratificante falar sobre o assunto, pela ocasião de ter sido absolvido. Não só absolvido e ter conseguido provar a minha inocência, isso para mim foi mais do que importante, fundamental, vamos dizer assim. Eu não só queria ser absolvido, e sim conseguir provar a minha inocência. Um abraço e um carinho especial ao nosso doutor Gustavo Maglioca, que foi quem fez toda a defesa do caso do doping, foi quem realmente achou dentro de uma loção uma substância que hoje eu poderia de repente estar aqui, se não fosse ele, de repente a gente quebrando a cabeça para saber o que seria. Então confesso que hoje vivo diante de uma situação de muita felicidade e de realmente poder olhar e poder chegar nos estádios e ser reconhecido como eu sempre quis ser reconhecido, como Alec Gol, um cara feliz, um cara alegre e um cara que vira e mexe aí, não vou falar sempre, mas vira e mexe, faz uns gols aí. O que aconteceu com o Alexandre, Flávio, não sei se você concorda comigo, é um soco no estômago, até de nós, da mídia. Porque vem um resultado, a gente já tende a achar que o cara é culpado. E não fosse o médico ter a capacidade de pesquisar, descobrir, o advogado descobrir o que poderia ter gerado essa substância no organismo, ele seria culpado. Mas a culpa é da tal de Awada, o laboratório lá de Los Angeles. Eu não tenho capacidade para saber isso, não. Eu trabalhei em cima da informação de um positivo. Então, espero que o Alexandro, se está realmente inocente, não há porque duvidar disso, ele meta um grande processo em cima desses caras.
Porque isso ficou, meu amigo. O Alexandre deu positivo e deu. Na prova e na contraprova. Deu positivo na prova e na contraprova, que é o que a gente pode se basear. Se a partir dali havia uma terceira situação que não foi colocada e a universidade lá dos Estados Unidos jogou o nome dele, vá para cima dos caras, vá para cima da federação, não perdoe ninguém, pau nos caras. É isso aí. Bom, o programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta, onde você também terá esportes com o Celso Cardoso, certo? Isso aí, certo. Flávio, domingo, é isso? Um abraço, domingo estamos no Mesa Redonda. É sempre bom estar ao lado desse maravilhoso casal. Um abraço. Ah, caramba. Tchau.